Fazemos todo ano, né, campanhas de leitura, várias. Já lemos o livro de Romanos, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, Apocalipse. Já lemos vários livros da Bíblia. É só colocar o livro e o nome Joilson de Assis que aparece eu explicando capítulo a capítulo. Então estávamos procurando um livro muito bom para ler. E o livro de sabedoria é ótimo. O livro de sabedoria é um mistério. Mistério. Porque ele é atribuído a Moisés, mas dizem que foi um judeu que escreveu ele. Alguns acham que foi Salomão. Ele é atribuído a Moisés? Não, ele é atribuído a Salomão. Como o livro de Provérbios. E ele tem a linguagem do livro de Provérbios. Mas a datação desse livro não é a mesma datação do livro de Provérbios. Então, se deduz, os estudiosos, que foi um judeu que escreveu. Só que esse um judeu está muito jogado assim. Todo teólogo diz, o livro de sabedorias foi escrito por um judeu no ano tal. Que judeu? Quem é o nome dele? Ninguém sabe. Então, o mistério é muito grande. Porque esse livro, ele nos traz uma linguagem tipicamente do rei Salomão. A voz, o jeito, a maneira também é. Bem, pode ter sido, pastor, escrito por um judeu, sim, mas eu fico uma coisa muito jogada assim, escrito por um judeu no ano tal, uma coisa muito jó. Mas é o que a teologia tem, que ele foi escrito, ele está na Bíblia Católica. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia Evangélica. E são livros bons, como o livro de Tobias, né? O livro de sabedoria nos mostra uma sabedoria transcendental, igual ao livro de Provérbios, né? Então, eu particularmente acredito que o livro de sabedorias foi escrito por Salomão e ficou guardado, né? E aí, na data, alguém escreveu tal, porque tem livros de magia que foram escritos em hebraico, em hebreu, né? São poderosíssimos. Então, os judeus guardavam muitos livros, entendeu? Tobias também faz um exorcismo, exato. Então, os 7 livros da Bíblia Católica são muito bons, que são Macabeus 1 e 2, são livros que retratam o período dos Macabeus, que foram 400 anos de silêncio entre o último profeta da nossa Bíblia evangélica e Jesus. 400 anos é muito tempo, né, gente? Então, esses 7 livros são livros, Macabeus 1, Macabeus 2, livro de Tobias, o livro de sabedorias, né? Livro de... Então, depois a gente pode falar sobre isso. Mas o livro de sabedorias está na Septuaginta. A Bíblia Católica é uma das melhores traduções que tem. Lembre-se que a Igreja Católica ela existe 1.500 anos a mais do que nós. Ali, a Bíblia Evangélica de King James, a Bíblia Evangélica ela é traduzida por Lutero. Lutero traduziu parte da Bíblia Evangélica, né? Houve na renovação católica, em 1500, na Alemanha. Martim Lutero, passou muito tempo, casou com Vamos embora, que era uma freira chamada Vamos embora, e ele casou e traduziu a Bíblia. Aí nasceu a Bíblia em alemão, né? Depois foi traduzido para o inglês, e assim por diante. A Bíblia Septuaginta, a Bíblia Católica, ela é muito mais antiga do que nós, faz parte dos 70, a tradução é muito boa. Nós vamos encontrar muita divergência hoje, que todo mundo quer ter a Bíblia verdadeira, né? Ninguém aceita a Bíblia dos outros, cada um tem uma Bíblia particular, mas a Septuaginta é uma Bíblia muito boa. Alguns livros foram tirados da Bíblia de propósito, graças a Deus, porque tem alguns livros, como o livro de São Cipriano, que é magia pura, é o demônio no livro, né? Então, graças a Deus que a Igreja Católica ela nos proibiu de alguns livros, porque tinha alguns livros que eram verdadeiros demônios. Entendeu? Então, assim, as pessoas ficam criticando porque a Igreja Católica inibiu alguns livros, é porque nós não tínhamos capacidade de lê-los.
São livros perigosos, mágicos. E os livros que tem na Bíblia católica são ótimos, né? Foram escolhidos pela Septuaginta, foram traduzidos, né, para a Biblioteca de Alexandria. Então, esses sábios, muitos deles judeus, foram contratados e fizeram a Bíblia católica. Depois vamos falar só sobre isso, tá? O livro de Sabedorias, ele tem a mesma linguagem do livro de Provérbios e tem uma profundidade muito grande. Ontem lemos o capítulo 1 e a coisa se animou tanto que as pessoas ligaram para mim: pastor, estou ansioso que eu quero ler o livro, né, de sabedoria. Então vamos ler agora. Essa é uma introdução básica, tá? A introdução básica. O que você tem que saber é que o livro de sabedoria, ele é aceito na Septuaginta, ele é canônico, ou seja, os 70 sábios reconheceram o livro de sabedoria como inspirados por Deus. Esse judeu aí que escreveu, ninguém sabe quem é esse judeu, um diz que é fulano, outro diz que é cicrano. Na verdade, nós não sabemos quem escreveu o livro de sabedoria. O livro de sabedoria é atribuído a Salomão e pode ter sido escrito pelo próprio Salomão e foi escondido e passando de geração em geração. Lembre-se que as distâncias são enormes, tá? Abra aí no seu celular, né, porque na Bíblia Católica não tem. Na Bíblia Evangélica não tem, mas na Bíblia Católica tem, no seu celular tem. É só colocar Sabedoria, capítulo 1. Iremos ler agora o 1 e o 2, e todos os dias, até terminar o livro, iremos ler 2 ou 3 capítulos e entender o assunto. Tá bom assim? Eu quero convidar você para meditar comigo, aprender a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a Bíblia, tá? Mas tem que ser interpretada, né? Todos os livros de Salomão são cheios de mistérios. Existem vários livros de Salomão, inclusive alguns proibidos, né? Alguns livros de Salomão são extremamente proibidos. Se a pessoa tiver, pode ser até preso. Por quê? Porque tem conteúdos misteriosos. Magia, domínios de terra, domínios de local, né? Domínios de nações, domínios da terra, conhecimentos que nós não temos, assim, não sabemos, né, que conhecimento é esse. Deixa eu ligar aqui a luz. Deixa eu dar. Liga a luz, menino. Liga a luz. Calma, Chiquinho. Calma, Chiquinho. Deixa eu ligar. Liga a luz que eu tô no escuro. Liga a luz. Pronto. Olha, liguei, Chiquinho. Tá vendo, Chiquinho? É rapidinho, Chiquinho, ó. Tá vendo, Chiquinho? Ó. Pronto. Então, livro de sabedoria. E vamos ler. E eu peço a Deus que ilumine a você e você possa interpretar junto comigo, ao vivo e a cores, os mistérios desse livro, tá? Não tem nada aqui, até o telefone está desligado. Vou mostrar para você aqui, ó. Então, o telefone, vou ligar agora, né? Tá vendo aqui, ó? Então, não tem livro, não tem nada aqui. Então, vamos ler esse livro. Eu quero que vocês comentem aí para ficar marcados, né, os seus comentários, tá? Os seus comentários são muito bem-vindos aqui. Então, vamos lá. Vamos entrar na graça de Deus. Senhor, abre a nossa mente para a Tua palavra. A Tua palavra é eterna. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, iluminar-nos na Tua palavra. Amém. Amém? Vamos lá? Amém. Vamos viajar no livro de Sabedorias, capítulo 1. Abra o seu celular. No livro, bota aí, Sabedoria, capítulo 1. Está me assistindo? Judeus! Está me assistindo pela televisão, né? Então, olha aí, abre o seu celular, tá? Vamos embora? O livro de Sabedoria começa dizendo, capítulo 1. Amai a justiça, e vós que governais a terra, tende para com o Senhor sentimentos perfeitos, e procurai na simplicidade de coração. Então, os dominadores da terra devem procurar se corrigir na simplicidade de coração. Amai a justiça. Então, a Bíblia diz aqui, em Sabedorias 1, amai a justiça. Será que nós amamos a justiça? Ou gostamos da injustiça? O cara diz, eu amo a justiça, mas se o carro virar aqui, eu vou saquear a carga. Então, você não ama a justiça. A carga não é sua, né? A não ser que o dono, né, abra para todo mundo. Então, amai a justiça, vós que governais a terra,
Tende para com o Senhor sentimentos perfeitos. Procurai na simplicidade do coração. Versículo 2. Porque ele é encontrado pelos que o tentam, pelos que não tentam, e se revela que não lhes recusa a sua confiança. Então, porque ele é encontrado pelos que não tentam. Esse texto foi usado, né? Que Deus foi encontrado por aqueles que não buscavam, em Romanos. E se revela aos que não lhe recusam sua confiança. Isso parece muito com Paulo, né? Esse texto aqui é a cara de Paulo, gente do céu. Com efeito, os pensamentos tortuosos afastam de Deus e o seu poder. Posto à prova e triunfa dos insensatos. Então, os pensamentos tortuosos afastam o homem de Deus. A sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. Então, a sabedoria, ela não entra na alma perversa. Ou seja, ela não se dá com isso. A sabedoria, ela precisa de simplicidade de coração. Simplicidade, humildade, né? É um ambiente que a sabedoria acha. A sabedoria não entrará na alma perversa, porque a alma perversa é burra, e nem habitará no corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia e se afastará dos pensamentos insensatos, e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Então, o Espírito Santo, ele não gosta onde tem porfia, briga, né? E os insensatos, o Espírito Santo não gosta de insensatez, né? E iniquidade. Sim, a sabedoria é um espírito que ama os homens. Então, a sabedoria é um espírito. Tem um vídeo nosso chamado A Sabedoria é um Espírito. Eu provo para você que a sabedoria é um espírito. Mas não deixará sem castigo o blasfemador pelo crime de seus lábios. Então, aquele que fala merda vai se lascar. A sabedoria não vai deixar passar. Virgem Maria, e Cristo foi quem disse isso. Vocês darão conta de todas as palavras que disserem. De todas. Você chamou fulano de doido, não foi? Chamou fulano de louco. Olha aqui. Esse livro é maravilhoso, gente. Olha. Sim, a sabedoria é um espírito. Ela é um espírito. Joilson de Assis, olha aí. Sabedoria é um espírito que ama os homens. Então a sabedoria ama os homens, mas não deixará sem castigo o blasfemador. O cara fica falando besteira, blasfemando, pelo crime dos seus lábios. Então existe crime de lábios, pragas, maldições, reclamar demais, porque Deus lhe sonda os rins são os parentes, penetra até o fundo do seu coração, os seus sentimentos, e ouve as suas palavras. Então, Deus ouve a palavra dos homens. Você pensa que Deus não está ouvindo? Não é? Tem gente que fala muita besteira. Vai pagar, se não se arrepender. Está escrito aqui. Mas o arrependimento pode tirar o mal. Com efeito, o Espírito do Senhor enche o universo. E Ele é que tem unidas todas as coisas, ouve todas as vozes. Eita! Olha, gente, que livro maravilhoso. O Espírito Santo, ele enche todo o universo, os extraterrestres, aquelas meninas que moram em Marte, que tem 3 peitos, aqueles que moram lá do outro lado do universo. O Espírito Santo sabe de tudo. Teu tudo eu dou, teu tudo eu dou. E você acha que ele é besta, ele não sabe de nada? O Espírito conhece você por dentro e por fora. Ele conhece seus rins, que são seus parentes, conhece o seu coração, que são seus sentimentos. Ele conhece o universo inteiro. A Bíblia diz, ele enche o universo. Com efeito, o Espírito do Senhor enche o universo. Olha que linguagem, olha que livro gostoso. E ele que tem unido todas as coisas, é ele que une. Ouve toda a voz. Ele ouve toda a voz. Tudo que é falado, o Espírito Santo fala. Escuta. Até aquelas besteiras.
Aquele que profere uma língua iníqua. Olha que o livro de sabedoria pega pesado na língua, menino. Aprenda a falar, menino. Ó, aquele que profere uma língua iníqua, língua pecadora, é aquela língua que fala mal, que deseja o mal, que mente, que profere maldição. Não pode fugir. Olha, aquele que profere uma língua iníqua não pode fugir dele. A justiça vingadora não o deixará escapar. Ou seja, o cara está falando besteira e pensa que o Espírito Santo de Deus não está ouvindo. Isso é assustador, velho. Não é? Olha, que maravilha. Aquele que profere uma língua iníqua não pode fugir dele, do Espírito Santo. E a justiça vingadora não deixará escapar. Por isso que Cristo falou, o homem dará conta de todas as palavras que falar. Olha, pois o próprio desígnio do ímpio serão cuidadosamente examinados. O som de suas palavras chegará até o Senhor, que lhe imporá o castigo pelos seus pecados. Poder da palavra. Gente, esse livro é fantástico! É fantástico! E com efeito, um ouvido ocioso que tudo ouve, um ouvido cioso, ocioso não, com efeito, um ouvido cioso, que tudo ouve, nem a menor murmuração lhe passa despercebido, nem um chiar, ele está ouvindo tudo. Então, nós estamos afogados dentro de uma energia que absorve tudo que a gente fala. Cuidado com a língua e o coração. Senhor Jesus. Sula Ferreira. Gente, qual é o capítulo? É o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 11. Acautelai-vos, pois, de queixas inutilmente. Acautelai-vos, pois, de queixar-vos inutilmente. Tem gente que fica, ai, que merda. Gente do céu, esse livro é maravilhoso. É maravilhoso. Sionhão, tá gostando, sim ou não? Sionhão. Esse é o meu gatinho, que é sim ou não, ele é tão bonito, ele é tão gostoso. Ó, ele é tão sabido. Ó, olha bem, acautelai-vos, pois, de queixar-vos inútil. Tem gente que se queixa inutilmente. Ai, que calor, ai, que frio, ai, tá chovendo. Ai, meu Deus do céu. Oxi, para com isso, rapaz. Para de se queixar. Tudo se queixa. Se beija, queixa. Se não beija, queixa. Se vai no banheiro, queixa. Se não vai, queixa. Se come, queixa. Ai, tô comendo demais, tô ficando gorda. Se não come, tô passando fome. Se tá chovendo, tá ruim. Se tá fazendo sol, tá ruim. A Bíblia diz aqui, ó. Acautelai-vos, pois, de queixar-vos inutilmente. Evitai a vossa língua se entregue à crítica. Você que vive criticando os outros. Ei! Você que vive criticando os outros. Aqui, ó. Você que fica brevê. Tu tá apontando demais, meu irmão. Tu tá apontando demais. Tu pensa que Jesus não vê, não, é? Tu quer dar uma de gostoso celestial, de uma macaxeira celestial, é? Olha que maravilha, maravilha. Acautelai-vos, pois de queixar-vos inutilmente. Evitai que vossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo uma palavra secreta não ficará sem castigo, e a boca que acusa com injustiça arrasta a alma para a morte. Eita! Rapaz, esse livro é maravilhoso, me arrepiou todinho. Olha! Oh, meu Deus, eu quero obedecer a briba. Valeu! Graças a Deus que a Igreja Católica guardou esse livro. Esse livro, se não foi Salomão, foi o próprio Cristo que fez. Foi, pastor, o senhor acha que foi quem fez esse livro? Ou Cristo, ou Salomão, ou Paulo. Acautelai-vos, pois, de queixar inutilmente. Evitai que a vossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo uma palavra secreta não ficará sem castigo. E a boca que acusa com injustiça arrasta a alma para a morte. Sentiu aí a força do texto? Quem é que sentiu a força aí? Uau! Deus não é o autor da morte. Olha, Deus não é o autor da morte. Deus não fez a morte. Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos
não lhe dá alegria alguma. Deus não é o autor da morte, e a perdição dos vivos não lhe traz alegria. Você acha que Deus se alegra com a lasqueira dos homens? Ele criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Nelas, nenhum princípio é funesto. A morte não é a rainha da terra. Gostei demais. A morte é uma coisa que aconteceu. A morte não é a rainha da terra, não. Mas a morte dos ímpios a chamam com gesto. Mas a morte, os ímpios a chamam com gesto e com a voz. Então o ímpio vive chamando a morte toda hora, com a voz e com gesto, com atitudes. Crendo-a amiga, consome-se de desejo e fazem aliança com ela. De fato, eles merecem a sua presa. Eles fazem aliança com a morte. Eles ficam chamando pela morte toda hora. Então, fique com ela. Está aqui o texto. Está aqui com o texto. Aí, cadê o texto? Cadê, meu Deus? Aqui. A sabedoria é um atributo de Deus que dirige a obras interiores, como criação. Ela está a ele unida, mas dele emana como um espírito. Deus comunica um reflexo do homem, a qual deve guiar por ele a salvação. Então, aqui é uma explicação, né? 1:3, 1:5. Outros manuscritos latinos acrescentam, mas a injustiça ganha a morte. Olha, muito bom, parabéns. Agora vamos para o capítulo 2? Bora, capítulo 2. Livro de Sabedorias. Capítulo 2. Vamos lá? Abre aí a sua Bíblia, bora? É forte demais, gente. Isso é forte de arrepiar o cabelo. Deixa eu ver mais. Vamos lá. E você pode ir comentando aí o que é que você está entendendo. O que é que você está entendendo do texto? Comenta. Tá? Capítulo 2 do livro de Sabedoria. Dizem, com efeito, nos seus falsos raciocínios: curta é a nossa vida e cheia de tristeza. Para a morte não há remédio algum. Não há notícia de que alguém tenha voltado da região dos mortos. Um belo dia nascemos, e depois disso seremos como se jamais tivéssemos sido. É fumaça a respiração do nosso nariz. E nossos pensamentos, uma centelha que salta do bater do nosso coração. Extinta ela, nosso corpo se tornará pó, e o nosso espírito se dissipará como um vapor inconsciente. Então aqui ele está falando da morte, né? A morte é um grande incentivo para você viver bem, né? Com o tempo o nosso nome cairá no esquecimento, e ninguém se lembrará de nossas obras. Nossa vida passará como os traços de uma nuvem. Ela se desvanecerá como uma névoa que os raios do sol expulsam e que o seu valor dissipa. Mostra como a nossa vida passa. Do jeito que você não se lembra do seu tataravô, também seu tataraneto talvez não se lembre de você. Isso é uma coisa muito dura. O coração, quando para de bater, então a alma se vai, né? E tudo se dissipa como uma névoa quando o sol bate. Não existe mais. A passagem de uma sombra, eis é a nossa vida. E nenhum reinício é possível uma vez chegado o fim. Porque o selo lhe é posto e ninguém volta. Então, quando a pessoa morre, há um selo que daquilo ali só a outra vida, né? Vinde, portanto, aproveitamo-nos de boas coisas que existem. Vivamos, gozamos das criaturas durante nossa juventude. Inebriamos-nos de vinho preciosos
e de perfumes, e não deixamos passar a flor da primavera. Corremos-nos de botões das rosas antes que eles murchem. Ninguém de nós falte a nossa orgia. Em toda parte deixamos sinais de nossa alegria. Portanto, esta é a nossa parte, que é a nossa sorte. Essa é a nossa sorte. Ou seja, vamos aproveitar a vida, porque isso passa. É muito realista, essa parte aqui já vai na realista. A vida... você se lembra quem é seu tataravô? Bem, eu me lembro que... Não. A gente não se lembra. Será que ele não foi gente? Então aproveita a vida e a primavera que você vive. Beija muito, ama muito, come, sobe, desce. Porque um dia isso passa. Isso dói, velho. Dói, mas é uma realidade que a gente não quer pensar, tá? A gente não quer pensar. E eu ouvia meu pai dizer... Olha, quando eu fui ver lá no cemitério, eu vi o crânio do meu pai. Meu pai falando do meu avô, né? E tinha um bebo lá, e o bebo pegou o crânio do meu pai, ficou batendo na testa dele, rindo, né? Aí, quando eu fui no cemitério enterrar a minha mãe, eu vi o crânio do meu pai. Do mesmo jeito que ele entrou, eu estava lá. Então, isso é uma verdade que dói. Mas é também um incentivo. Viva a tua vida, velho. Deste mundo passageiro. Viver a vida não é pecar, raparigar. Não. Viver a vida é ser feliz. Se você é uma tartaruga, seja feliz como uma tartaruga. Se você é um elefante, seja feliz como um elefante. Você não precisa ser o dono do mundo para ser feliz. A felicidade está dentro de você. Como uma criança que, às vezes, a gente compra um brinquedo tão caro para uma criança, a criança acha um pedaço de pau e fica brincando com um pedaço de pau. Corra, pula, gira, come, dorme, sorria. Edinora Soares. É verdade. É mais pura verdade, pastor. Rosa Cavalcante, Ana Maria, nós somos passageiros. Riri Andrade, verdade. Então, isso aí é uma realidade. Não é para você cair na fornicação, cair na safadeza, mas é para você rir. Tem gente que parece que já está morto. Tem gente que já nasce morto. Não brinca, não ri, não fala, não olha. Não... Rapaz, olha, a primavera está passando, velho. A primavera está passando. Você acha que vai ficar jovem a vida toda? Corremos nos de botões de rosas antes que eles murchem. Então vamos se enfeitar com os botões de rosas antes que eles se murchem. Ninguém de nós falte a nossa orgia. Em toda a parte deixamos sinais de nossa alegria. Portanto, esta é a nossa parte, esta é a nossa sorte. Tiranizemos o justo. Não, aí está errado. Na sua pobreza, não preocuparemos a viúva, não pouparemos a viúva e não tenhamos consideração com o cabelo branco do ancião. Aqui o caba que já está exagerando a coisa, né? Aí o caba já está dizendo, não, já que a gente vai morrer, vamos fazer o mal. Está errado. Que a nossa fuga seja o critério do direito, portanto, o fraco, em verdade, não serve para nada. Aí o cara já está, eita! Certamente o justo, porque ele nos incomoda, é contrário às nossas ações. Ou seja, o justo incomoda o injusto. O cara está sendo injusto aqui, que ele sabe que vai morrer, então ele já está querendo perturbar, fazer orgias, né? O texto em cima, ele é variado, né? Ele mostra uma realidade, mas mostra um pessoal que está usando a realidade para provocar o pecado. Já que ele vai morrer mesmo, então vamos pecar. Cerquemos o justo, porque ele nos incomoda, é contrário às nossas ações, ele nos censura por violar a lei e nos causa contrária à nossa educação. Ele se gaba de conhecer a Deus e se chama a si mesmo filho do Senhor. Sua existência é uma censura às nossas ideias. Basta a sua vida para nos importunar. Então eles estão aí ficando com raiva do justo, porque o justo enche o saco do cara. E os caras querem fazer o justo ser injusto, querem condenar a viúva, querem provocar o rebu, usando também esse texto. Você não pode usar esse texto para ir para o pecado, né? Tem muita gente injusta, né, pastor? Tem
Alexandra, quando ele termina de ler, ele te responde. Aí é outra coisa. Sua vida, com efeito, não parece com a outra, e os seus caminhos não são muito diferentes. Ele nos tem por uma moeda de mau quilate, e afasta-se de nossos caminhos como manchas, julga feliz a morte do justo, gloria-se de ter Deus por Pai. Aí o cara está dizendo, nós está querendo viver nossa vida, esse cara está querendo ser justo, esse cara quer obedecer a Deus, ele está nos incomodando. O justo incomoda o injusto. Façamos bom uso do tempo que nos resta. Aqui é uma verdade que está sendo usada para praticar o mal. Nós sabemos que iremos morrer, mas não iremos se tornarmos maus, porque iremos morrer, então vamos provocar, vamos raparigar, vamos pecar, tá entendendo? Aí esse texto, ele é um texto muito assim, que ele começa mostrando uma verdade, aí depois ele vem mostrando um tipo de pessoas que usam essa verdade para o mal. Matar o justo, roubar a viúva, né? A gente, eu, você e nós somos sempre egoístas. O que mata é o ego. Ednura Soares, temos que trazer tranquilidade à nossa vida. Sula Ferreira. É verdade, pastor, eu já li várias vezes o livro de sabedoria. Opa, Érica Tribúcio. Valeu, Érica. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o trará nas mãos dos seus adversários. Provemo-los por ultrajes e tortura, a fim de conhecer a sua doçura e estarmos cientes de sua paciência. Os caras estão tramando contra o justo, olha, para ver se Deus está com o justo, olha. Condenamos-los à morte infame, porque conforme ele, Deus deve intervir. Olha, eles estão planejando. Eis que, o começo do texto fala, aqui, né? Cadê o começo do texto? Dizem com efeito os seus falsos raciocínios. Aqui são os falsos raciocínios. 2 pontos. Eles estão falando num falso raciocínio. Já que a gente vai morrer, vamos botar para lascar. Né? Vamos provar o justo. Cadê Deus? Cadê? Ele nos fala em Deus? Olha. Eles têm por uma moeda de mau quilate, ou seja, eles reclamam porque eles são ímpios e o justo diz que eles não prestam. Vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras. Experimentemos o que acontecerá quando da sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o trará nas mãos dos seus adversários. Provemo-los com trajes, torturas, a fim de conhecer a sua doçura. Estejamos cientes de sua paciência. Condenemo-los a uma morte infame, porque conforme ele, Deus virá intervir. Eis que pensam, mas enganam-se. Sua malícia os cega. A malícia da pessoa cega. Por isso que tem gente que é mau e pensa que todo mundo é mau. Para o ímpio, todo mundo é ímpio. Para a pessoa suja, tudo é suja. A Bíblia não diz, né? Então, assim, aqui fala que a sua malícia cega. A malícia do homem cega o próprio homem. Às vezes o cara da banda voou e pensa que a mulher é também. O cara vive no errado e pensa que a mulher faz a mesma coisa. Pensa que os outros fazem a mesma coisa. Né? Porque ele vai julgar conforme ele mesmo. Ele está cego. Né? Olha aqui, ó. Eis o que pensa, mas engana-se. Sua malícia os cega. Eles desconhecem os segredos de Deus. Não esperam que a santidade seja recompensada. E não acreditam na glorificação das almas puras. Então o ímpio, ele não acredita que Deus pode recompensar a justiça. Que Deus pode recompensar a santidade. E eles estão pensando só na carne. É claro que nós temos que aproveitar o tempo, mas não fazer besteira, tá? Então, a questão eles não acreditam que as almas serão puras. O ímpio mesmo, eles só acreditam ali, em ganhar, comer e viver, e cagar, só isso. Né? Os narcisistas agem assim, dessa forma. Eles
desconhecem os segredos de Deus, não esperam que a santidade seja recompensada, não acreditam na glorificação das almas puras. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade, ou seja, Deus não criou a gente para morrer. Eita! Gente, não é um texto maravilhoso? Sim ou não? É ou não é? Olha que texto sagrado. A gente sabe, na quintura da alma, que esse texto é sagrado. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e fez a imagem de sua própria natureza. Então, Deus não criou o homem para virar lama, para virar pó. A pior coisa que existe no mundo é morte. É o cara virar um estrume, virar um bagaço podre. Deus não fez isso, não. Nós nos tornamos assim por causa do pecado. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez a sua própria natureza. Nós temos natureza de Deus dentro de nós. Nós temos sentimentos de Deus, nós temos uma parte da personalidade de Deus. E por inveja do demônio, que a morte entrou no mundo. Foi pela inveja do demônio. O demônio é invejoso. Viu, Maria? O primeiro pecado do demônio foi inveja. Viu, gente? E os que pertencem ao demônio provarão. E por inveja do demônio é que a morte entrou no mundo. Ou seja, a morte não era do mundo. Ela entrou. E os que pertencem ao demônio provarão a morte. Olha, aí vem a explicação, né? Esses versículos são aplicados à igreja, à sua liturgia, tal, na natureza do texto. Aí vem a explicação. A Bíblia é muito boa, viu? A Bíblia católica é muito bom. Vamos para o 3, vamos? Como é gostoso, né? Demônio, no texto grego, usa a palavra diabo, ou diabolos, que significa caluniador, acusador, e que corresponde exatamente à palavra hebraica satã. A palavra satã é hebraica, diabo é uma palavra grega. A morte entrou no mundo em consequência da tentação e da queda no paraíso terrestre, Gênesis 3, em conformidade com o plano de Deus. Esses caras sabem, gente. Você pensa, olha, esses aqui são os teólogos católicos, né? Eles botam a explicação aqui no texto. Alguém tem a vontade, outra tradução, alguém tem libertado, né? Então ele vai explicando. Né, coloca na boca do insensato, os ímpios, a sua filosofia. Ter cuidado com a filosofia dos ímpios. Tá? Vamos para o 3, bora? Sabemos que iremos morrer, então vamos viver bem. Mas o ímpio diz assim, vamos morrer, então vamos pagar o rebu. Até porque, mesmo cristão, nós sabemos que um dia iremos ressuscitar. É esta a nossa esperança. Se não houver ressurreição dos mortos, então lascou tudo. O que a gente está fazendo nessa terra? Para virar estrume? Comendo para virar estrume? Não, a morte é um acidente. Deus não fez um homem para morrer. Deus fez um homem para viver eternamente. É o texto aqui sagrado do livro de sabedoria. Vamos para o capítulo 3, bora? Capítulo 3. Abre aí a sua Bíblia, capítulo 3 do livro de sabedoria. Capítulo 3 do livro de sabedoria. O livro de sabedoria tem 19 capítulos. Então vamos ler o capítulo 3 agora, tá? E depois iremos para o ping-pong. Perguntas e respostas, tá? Sabedorias, capítulo 3. Maravilhoso esse texto. O texto do livro, né? Mas as almas do justo estão na mão de Deus, e nenhum tormento os tocará. Então nossa alma está nas mãos de Deus. Tá? A tua alma está nas mãos de Deus. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu desenlace é julgado como uma desgraça. Ou seja, aqueles que morreram, acabou-se. Mas as almas estão na mão de Deus. Acabou não, tá? O seu pai, sua mãe, seu tataravô, alguém da sua família, ali está o resto mortal. Mas a alma dele está com Deus. Né? A morte é um espírito, sim, a morte é um espírito. Ela é um espírito. E eu vou explicar isso depois, tá? Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu desenlace é julgado como uma desgraça. E a sua morte como uma destruição, quando, na verdade, estão em paz. Então, os mortos que morrem em Cristo, eles estão em paz. Tá? Isso é que nos alegra.
É esse texto aqui que nos alegra. Quem tem um parente morto, né, a sua morte é como uma destruição para o ímpio, quando, na verdade, os mortos que morrem em Cristo estão em paz. Se os olhos dos homens suportaram uma correção, se aos olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles era portadora de imortalidade. Então, a nossa esperança nos traz imortalidade. A morte é uma punição. Tá? Quando morremos, estamos sendo sentenciados. Né? E como uma pessoa que é sentenciada e paga a sentença, então está livre. Tá? Se os olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles era portadora de imortalidade. E por terem sofrido um pouco, receberão grandes bens, porque Deus, que os provou, achou-se dignos de si. Então aqueles que morreram receberão, né? Ele os provou como ouro na fornalha e os acolheu como holocausto. No dia da sua visita, eles reinarão e correrão como centelha de palha. E correrão como uma centelha de palha. Olha, tá vendo? No dia que Deus visitar, iremos ressuscitar, reinarão. Eles julgarão as nações e dominarão os povos. Então, os mortos reinarão e julgarão os povos. O Senhor reinará sobre eles para sempre. Então, aqueles que morreram em Cristo terá como rei Jesus. E ele reinará para sempre. Os que põem sua confiança nele compreenderão a verdade. E os que são fiéis habitarão com ele no amor, porque seus eleitos são dignos de favor e misericórdia. Mas os ímpios terão como castigo que merecem seus pensamentos, uma vez que desprezaram o justo e se separaram do Senhor. E desgraçado é aquele que rejeita a sabedoria e a disciplina. Rapaz, senhor, é desgraçado é aquele que rejeita a sabedoria e a disciplina. Rapaz do céu. Então, a sabedoria e a disciplina nos enriquece, mas a rejeição da disciplina e da sabedoria nos torna desgraçados, ou seja, sem graça, sem luz. Olha que texto forte, capítulo 11, capítulo 3, versículo 11. Não, capítulo 3, versículo 10, de sabedoria. Agora o 11. A esperança deles é vã, a esperança do ímpio é vã. A esperança do ímpio é só aqui na terra. Ele espera comer, mas chega uma hora que para. Seus sofrimentos sem proveito nenhum, e as obras deles são inúteis. Olha. Suas mulheres são insensatas, e seus filhos malvados. A raça deles é maldita. Uau! Feliz a mulher estéril, mas pura de toda mancha, e que não manchou o seu leito conjugal. Ela carregará seu fruto no dia da tribulação das almas. Retribuição das almas. Feliz é o eunuco, cujo não cometeu o mal, que não recebeu a iniquidade contra o Senhor, porque ele receberá, e pela sua fidelidade, uma graça superior, e no templo do Senhor uma parte muito honrosa. Então é o seguinte, o ímpio diz, vamos fazer tudo, né, porque a gente vai morrer, tal. Aí aqui nesse texto fala, então a estéril, mesmo a estéril, que não teve filhos, ela reinará com Cristo naquele dia. Aquele homem, vou possuir 200 mulheres, 300 mulheres, aí ele diz aqui, o eunuco, ele será recompensado naquele dia. Então, haverá uma vantagem no outro lado. Entendeu? Não é só aqui. Não é só aqui na vida. Porque é esplêndido o fruto dos bons trabalhos. A raiz da sabedoria é sempre fértil. A raiz da sabedoria é sempre fértil. Quanto aos filhos dos adúlteros, nada chegarão, e a raça que descende do pecado será aniquilada. Ainda que vivam muito tempo, serão tidos por nada, e finalmente sua velhice será sem honra. Então, a velhice dos adultos, dos pecadores, será sem honra, mas aqueles que confiam no Senhor, a morte não é o fim.
Caso morram cedo, não terão esperança alguma. E no dia do julgamento não encontrarão nenhuma piedade. Porque é lamentável o fim de uma raça injusta. Então ele está falando o fim de povos injustos. Está entendendo? Eu acho que é nesse livro que diz que ficaremos mais tempo morto do que vivo. Não temos certeza. Deus julga, eu creio. Deus nos julga, eu creio. Pastor, explica sobre essa parte da mulher estéril. Essa parte da mulher estéril é o seguinte, que a mulher estéril, ela terá mais vantagem do que a mulher ímpia e adúltera. É um jogo de palavras, que eu estou entendendo aqui é isso, né? Ou seja, e o cara eunuco, que nunca conheceu mulher, terá, no outro lado, até mais vantagem do que o cara que vivia num cabaré de dia e de noite, mas é um ímpio. É um jogo de palavras. O ímpio diz, eu estou tendo mais vantagem, porque eu estou no cabaré dia, noite, manhã, eu vou vender a casa e vou morar no cabaré, tudo bem. Só que a Bíblia mostra aqui que o eunuco, sendo justo, ele terá mais vantagem do que aquele que teve muitas relações, muitas mulheres, e ali ele morreu, ninguém se lembra mais, aqueles prazeres passaram, e agora chega o momento do julgamento das almas. Esse é o texto que eu entendo, né? Bem, eu estou lendo diretamente ao ponto, né? E vocês podem me ajudar aqui. O que eu compreendi é isso, não é que é para você ser estéril. Mas ele está falando que a mulher adúltera, a mulher que ela terá menos vantagem do que aquela, mesmo que aquela ela é justa, ela é estéril, mas quando ela ressuscitar, ela terá os bens do Senhor. E o cara diz, mas rapaz, eu estou aproveitando demais, meu amigo, 10 mulheres por dia. Aí aquele cara que é eunuco, ou seja, é virgem, terá mais vantagem do outro lado. Não é o caso de ser virgem ou não, né? É a questão de que ele está mostrando que os caras estão olhando só pelo olho da carne. Eles estão olhando só pelo olho da carne. Rapaz, vou aproveitar e mas isso tudo irá ficar. Mas a alma irá receber as recompensas. Aí fala sobre o ímpio e também sobre o justo, né? Nessa parte aqui do eunuco é essa parte aqui, tá? Aí terminou o 3, né? Vamos para o 4? Vamos? Não é gostoso, né? Vamos para o 4? Quem é que quer que eu vá para o 4? Então Deus tem piedade dela. Sim, Deus tem piedade dela. Quantas mulheres justas não tiveram filhos, nem tiveram homens, não tiveram os prazeres sexuais? Isso aí não é para a pessoa ser. O que o texto está mostrando é que o ímpio diz, eu estou tendo vantagem, velho, eu estou adulterando, raparigando. Sim, mas essa vantagem é só agora, é só na terra. Depois, acaba. E lá do outro lado? Olha, é o texto que quer dizer isso. Aí o texto diz, terá maior recompensa a estéril que não teve filho do que a mulher adulta e raparigueira. Entendeu? Terá maior vantagem o homem mesmo virgem do que aquele que tinha muitas mulheres e vivia na impiedade. É um texto, não quer dizer que é para você não ter mulher, não quer dizer que é para você viver eunuco. Ele está mostrando que não é só aqui a questão, eu estou aproveitando, rapaz, adulterando com Tonhão, com fulano e com cicrano, é o batalhão do exército, tudo bem, vai sentir prazer? Vai, mas terá a maior vantagem aquela que é justa, não deu sorte na vida, foi estéril, mas lá Deus irá recompensar. O que o texto está mostrando aqui, que não é só aqui, é para você aproveitar a vida, mas não é para ser injusta, tá? Mas a vida não é só aqui, porque aqui passa. Pode demorar um tempinho, mas passa, tá? Aqui é passageiro e lá é eterno. O som tá bom, tá? Aqui é passageiro, lá é eterno. Sula Ferreira. Luciana Floriano. E quem só sente o peso da cruz da vida, aí é outro assunto. Seria uma recompensa pelo sofrimento de não gerar, já que sentiremos um buraco na alma? Eu acho que sim. A morte é uma sentença, né? Mas o que o texto está mostrando aqui não é para a pessoa ser estéril, ou a pessoa deixar de viver, não. Ao contrário, que o texto mesmo mostra, né, que iremos passar, tal, mas a pessoa usa esse texto e diz, rapaz, eu vou ser injusto, eu vou roubar, eu vou fazer tudo, e é que eu vou morrer mesmo, vou me lascar, então eu vou botar para descer, velho. Sim, mas aí ele está mostrando que
existe uma outra vida. O som está ótimo, pastor. Rosa Cavalcante. Obrigada, Rosa. Mas é bom ser feliz aqui também. Sim, é bom ser feliz. O texto não está falando, não. O texto ele mostra uma contradiçãozinha, porque o cara quer ser feliz só aqui e esquece que tem lá. Entendeu, menino? Compreendeu, menino? Hein? Bem, não é na questão de não pecar, é questão de a pessoa pensar que é só aqui. O cara diz, é só aqui, meu amigo, eu vou botar para arrasar. Né? Temos que aproveitar a vida sim, mas não na impiedade, tá? É para viver com sabedoria. Josilene Rosa. Obrigado, é isso aí. Confortou falando do texto de Isaías 54:6. Me confortou falando do texto de Isaías 54:6. Senhor me confortou. Amém. Pastor, como faço para adquirir o livro Enigma dos Sonhos? Você manda uma oferta para a igreja e me avisa. Eu mando pelo Zap, se você tiver meu Zap. Ou eu mando pelo Pix também. No Pix você diz o seu Zap, eu salvo e mando. O livro Enigma dos Sonhos. A minha vontade está naquele que confia no Senhor. A vida cristã vai muito além do que só pecar. Exato. Você pode ter tudo isso, os prazeres da vida, Deus nunca negou a ninguém. Ao contrário, Ele manda a gente gozar a vida com a mulher da nossa mocidade. É para beijar muito, para namorar muito. Isso não se estraga, não. Viajar, passear, se tiver, gastar. Está entendendo? Agora, não é para pensar que é só aqui, não. Ah, é só aqui, minha amiga. Pô, eu vou roubar, vou matar, vou fazer de tudo. Aí é um pensamento ímpio. Por isso que a Bíblia tem que ser interpretada, né? A Bíblia tem que ser interpretada. A Bíblia é perigosa se você não interpretar. Mais vale uma vida sem filhos, mais rica de virtudes, sua memória será imortal, porque será conhecida de Deus e dos homens. Aí ele continua falando, né? Porque filhos eram riquezas na época. Hoje, as pessoas têm filhos como pobreza ou dificuldades. Naquela época, quanto mais filhos você tinha, mais rico você era. E quando está presente, quando está presente, imitando-na, quando passada, deseja-na, ela leva na glória uma coroa eterna, por ter triunfado sem mancha nos combates. Mas para nada servirá, ainda que numerosa, a raça dos ímpios. Porque os ímpios faziam filho com força também, tá? Rapaz, vão fazer filho, fazer exército, né? Ele está mostrando essa contradição. Algumas pessoas podem até não ter, mas mesmo assim serão bem-aventuradas. Mas para nada servirá, ainda que numerosa a raça dos ímpios. Mesmo que a raça seja numerosa, para nada serve. Procedendo de renovos bastardos, não estenderá raízes profundas e não se estabelecerá numa base sólida. Ainda que por algum tempo estenda seus ramos, estando instavelmente assentada, será abalada pelo vento e pela violência da tempestade, será desarraigada, mostrando que a geração do ímpio, ela não tem segurança. Um ímpio com seus filhos bastardos e filhos maus, que a Bíblia fala aqui que eles têm filhos maus, será tirada pelo próprio vento. Os galhos serão quebrados antes do desenvolvimento, e o fruto deles será estéril, verde demais para ser comido, e impróprio para qualquer uso. Ele está mostrando que, apesar do ímpio frutificar e crescer, não serve de nada. O ímpio é aquela pessoa que vai contra as leis de Deus, a bondade. Portanto, os filhos nascidos de união ilícitas serão no dia do juízo testemunhas e deporem contra seus pais. Aqui é um texto meio polêmico, né? Quanto ao justo, mesmo que morra antes da idade, gozará o repouso. Olha, tá vendo que coisa? Ele centraliza, né? Deixa eu ver aqui. Ele centraliza a vida é eterna, né? Ou seja, o justo, ele tem a recompensa na vida eterna. Você pode escrever aí a sua opinião, tá? Escreva aí a sua opinião sobre o texto. Vamos continuar? Bora! A honra da velhice não provém de uma longa vida,
e não se mede pelo número de anos. Então, um honroso tem velho safado também, né? Então, assim, o cara diz, fulano é velho, mas os canalhas também envelhecem. Aí o texto diz aqui, ó, a honra da velhice não provém de muita longa. O cara diz, ó, pai, eu tenho 90 anos de bandido. E não se mede por número de anos. A honra da velhice não é pela idade, mas pelo que a pessoa fez. Mas a sabedoria que se fez, às vezes, dos cabelos brancos, é uma vida pura que se tem em conta da velhice. Então o cara diz, rapaz, eu sou um velho, eu sou honrado. Não, nem todo velho é honrado, não. Tem velho safado também. Trazendo para o contemporâneo, né? Fulano diz, fulano é velho, né? Mas não é honrado só porque é velho. Tem velho que deixa muito a desejar, né? Tem uns até que quando morre o cara, graças a Deus, que essa desgraça morreu. Mas a honra da velhice não está nos anos, não, eu tenho 90, não, mas na vida íntegra que a pessoa tem. Rapaz, esse cara aqui é honrado, ele trabalhou, ele lutou, ele teve a filha dele, teve o filho, teve a família. Então, a honra está na experiência vivida e compartilhada de bondade, tá? No caráter. Gostei, Cristina, gostei demais. Deixa eu ver aqui, cadê o texto? Onde é que eu estava? Sim, a honra da velhice não provém de uma longa vida e não se mede pelos números de ano, mas a sabedoria que faz, às vezes, dos cabelos brancos é uma vida pura que se tem em conta da velhice, né? Ele agradou a Deus e foi por ele amado. Sim, Deus o transferiu do meio dos pecadores aonde vivia. Então a honra foi arrebatado para que a malícia lhe não se recompensasse o sentimento, nem a astúcia lhe pervertesse a alma. Porque a fascinação do vício atira um véu sobre a beleza moral. Então o vício tira a moral. A pessoa pode ter uma moral, mas um vício acaba com a pessoa. Porque a fascinação do vício atira um véu sobre a beleza moral. E o movimento das paixões mina a alma ingênua. Então as paixões podem botar tudo a perder o caráter da pessoa. Sua alma era agradável ao Senhor. E por isso que ele retirou depressa do meio da perversidade. Os povos que veem esse modo de agir não compreendem e não refletem nisso. Então, a morte é como se Deus tivesse, não, vamos recolher esse justo. Chegou o tempo dele, ele viveu com integridade. Então, a morte para o justo não seria tanto uma punição, mas uma transferência de um lugar para outro, segundo o texto, que dá para compreender isso. O que é que você acha? Escreva aí, né? O texto fala que a alma era agradável ao Senhor e por isso que ele retirou depressa do meio da perversidade. Então, a perversidade é o mundo. Os povos que veem esse modo de agir não compreendem e não refletem nisso. O cara diz, tá vendo? Fulano é tão certinho e morreu. Chegou a hora de ir, né? Deus guardou. Que o favor de Deus e sua misericórdia são para os eleitos, e sua assistência está no meio dos fiéis. O justo, ao morrer, condena os ímpios que sobrevivem, e a juventude atinge tão depressa a perfeição, confunde a longa velhice do pecador. Ou seja, tem jovem que é muito sabido, tem jovem que é tão sabido que parece que ele viveu 100 anos. Aí confunde o pecador, fulano é tão novo e tão centrado. Tem filhos que é mais centrado do que o pai. O pai é cheio de safadeza e o filho, um homem íntegro. O pai bebe, fuma, cheira e o filho não. O pai tem uma, tem duas, tem três, o filho só tem uma. Isso confunde. O justo ao morrer condena os ímpios que sobrevivem. E a juventude, atingida tão depressa à perfeição, confunde a longa velhice do pecador. Tem um pecador
Diz, como é que fulano é tão novo e é tão centrado? Eles verão o fim do sábio e não compreenderão os desígnios do Senhor ao seu respeito, porque ele o pôs em segurança. Deus o pôs em segurança. A alma do justo está guardada em segurança. Eles verão e mostrarão desprezo, mas o Senhor zombará deles. Eles verão e mostrarão desprezo, mas o Senhor zombará deles. Depois disso serão cadáveres sem honra. É o ímpio, né? Desterrados entre os mortos em uma eterna agonia, porque ele os ferirá e os precipitará sem voz. Ele os abaterá na sua base e os mergulhará na última desolação. Eles serão entregues à dor e a memória deles perecerá. Então a memória do ímpio perece, mas a memória do justo permanece. Comparecerão aterrorizados com a lembrança dos seus pecados. A sua iniquidade se levantarão contra eles para confundi-los. Esse comparecerão é diante do tribunal, né? Quando os ímpios forem diante do tribunal de Deus, os caras vão estar com medo, viu? Porque eles sabem que fizeram coisas erradas. Então aí mostra, como o livro de Provérbios mostra, né, a grande diferença entre o justo e o injusto. É um livro que tem a linguagem de Salomão, mas dá a entender muito mesmo a linguagem também de Paulo, né? Ou seja, eu poderia até apostar, como teólogo que sou, que, quem sabe, né, foi Paulo que escreveu esse livro, né, ou o próprio Salomão, né, por causa da linguagem. Mas é algo profundo, que tem que ser analisado e interpretada. A Bíblia tem que ser interpretada. Veja aí, a Bíblia tem que ser interpretada, Joilson de Assis. Você não pode pegar a Bíblia e aplicar na vida, mas ver os bons e maravilhosos exemplos que ela nos dá. Você quer ter um professor de 100 anos? Não, eu quero ter um professor de 1000 anos. Não, eu quero ter um professor de 4000 anos. A Bíblia é um professor de 4000 anos. A Bíblia existe mais ou menos a isso, 4, 5 mil anos de idade. Então ela nos dá exemplos, e esses exemplos são como ferramentas. Às vezes nós temos que usar uma chave de fenda, às vezes temos que usar uma marreta, entendeu? Às vezes temos que bater, às vezes temos que soltar, às vezes temos que prender, e a Bíblia nos oferece ferramenta para sermos felizes, consertarmos a nossa vida. Às vezes um pensamento tortuoso que temos, entendeu como é a coisa? Ele vai mostrar os slides. Os slides. Aí o ímpio está todo lascado, que o ímpio vai dizer, eita, lascou, porque eu fiz muita safadeza lá no mundo. Porque o ímpio diz, não há vida, então vamos se lascar, vamos... Não, você pode aproveitar a vida e deve. Eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Mas usando o texto aqui, nós também não podemos usar isso para se soltar e virar ímpios. Porque o ímpio, se for necessário, ele mata. Se for ímpio, se for necessário, ele rouba, ele faz coisas injustas, porque ele pensa só aqui. Mas o justo, ele sabe que existe uma vida além dessa, e que aqui é só uma passagem. Ok? Gostou? Vamos ver os comentários aqui, para a gente mudar de assunto, mas é um livro maravilhoso. Lemos 4 capítulos. Amanhã vamos para 5, 6, 7 e 8. Tá bom? E eu quero ver a sua opinião. Nessa leitura simples, que é uma conversa que nós temos, né? O que você aprendeu? Diga aí em rápidas palavras para eu ler aqui. Tá? Aqui você tem uma oportunidade de dizer, pastor, eu aprendi isso. Nós estamos lendo o livro de Sabedorias, que é um livro da Igreja Católica, mas não é um livro da Igreja Católica, é um livro que está na Bíblia Católica, mas é dos cristãos. Os evangélicos não aceitam por causa que eles não aceitam os 7 livros da Bíblia Católica, tá? Mas a Septuaginta é maravilhosa. Olha, Cristina arrasou, mulher! Tirei o chapéu. A teóloga Cristina, teóloga, gostei. A maldade é a essência do ímpio. Gostei de palavra, disse tudo. Desliga o computador, vamos embora, tchau. Olha, valeu, Cristina. Não é isso que eu gosto tanto, quando vocês participam. Aqui é uma conversa, gente, é uma conversa, não tem nada lido. Aqui a gente lê na hora, lê errado. Aprende a moral.
Mas Cristina Cristã disse tudo. Olha, a maldade é a essência do ímpio, segundo esses textos aqui. Parabéns, tá? Pastor, liga para Michele para saber se ela está bem. Em Recife choveu muito e ela sumiu do chat. Eita, é mesmo. Eu vou ligar para Michele. Eu aprendi que Deus vai julgar com justiça o justo e o injusto. Riri Andrade. Michele deve estar sem Wi-Fi, porque está chovendo muito lá em Recife. Eu vou mandar um recado para ela agora, tá? O som tá bom? Vai escrevendo aí, tá? Porque está chovendo muito lá em Recife. Depois podemos falar sobre os livros da Bíblia Católica, tá? São ótimos, tá? Eu gosto muito. O senhor leu o livro da Bíblia Católica, Eu leio. Oxe, o senhor não é crente, não? Deixa de onda, Chiquinho. É a Bíblia de Deus. A Bíblia é de Deus, tá? A Bíblia é de Deus. É Michele. Deixa eu ver aqui, Michele. Michele, cadê tu, Michele? Michele, eu acho que ela deve estar fazendo alguma coisa. O povo está com saudade de você, tá, Michele? Deus te abençoe, Michele Silva. Ao vivo, eu mandei um recado para ela. Será que ela vai responder? É tempo para tudo, nem tudo é lícito. Gostei, Claudinei. Olha a hora do anjo, Josilene Rosa. Claudinei diz, é tempo para tudo, mas nem tudo é lícito. Então não vamos soltar as frangas não, tá? Vamos aproveitar a vida, entendeu? Aproveitar a vida. Mas não vamos, uhul! Tchurutarapatum, paratumbararatum, briduratum, Ó a Michele aqui, ó. Michele, tá aqui, Michele. Pronto, cadê ela? Olha, o povo está perguntando por tu ao vivo. Eu falei. Pois é. Então vamos ver aqui como é que está o som. Pode falar escrevendo aí, gente, tá? É uma conversa, por isso que eu chamo para conversar, tá? Depois podemos falar sobre os livros da Bíblia Católica. O som tá bom. Sensibilidade total. Muitas vezes as crianças nascem centradas. Somos passageiros nesta viagem chamada vida. Ana Maria, somos passageiros, tá? Então assim, podemos repreender o espírito da morte? Esse é um outro assunto, dá pano para as mangas. Calma. Pastor, o senhor pode interpretar meu sonho? Vamos lá, deixa eu terminar o livro aqui e se eu souber, eu digo para você. O livro de sabedoria eu não conhecia. Aliás, eu fiquei sabendo que a Bíblia católica era diferente, pouco tempo. Eu pensava ser todas as Bíblias iguais. Ela é diferente porque ela tem 7 livros a mais. Mas esses livros são bons, geralmente são livros históricos. Tanto a Bíblia católica quanto a Bíblia evangélica, ela tem que ser interpretada, senão nós se lasca. A Bíblia tem pedaços perigosos. A igreja realmente tinha razão quando dizia que a Bíblia é perigosa. Você não pode pegar a Bíblia e aplicar. Você tem que analisar, ver o tempo dela, o que ela quer dizer. Senão a gente vai começar a matar filho para Deus, tá entendendo? Filhas. Vamos começar a fazer besteira. Porque cada tempo a Bíblia tem que ser lida e interpretada. Gostei muito do estudo, pastor Riri Andrade. Amém. Missionária Sandra, paz, a paz. Aprendi que nós guarda em máximo, aprendi que temos que nos guardar em máximo em santidade para permanecer em Deus. Cláudia Beatriz Oliveira. A Bíblia fala do tempo de nascer e tempo de morrer. Exato. Quem falou foi Rosângela Silva. Missionária de matar filho para Deus. Sim, se você pegar a Bíblia e não interpretar, faça o que Abraão fez, faça. Aí você vai casar com 2 mulheres, aí você vai matar o filho para Deus. Então calma, a Bíblia tem seus perigos sim, porque ela pode ser interpretada, se um doido pegar a Bíblia e vai interpretar, né? Então a Bíblia tem que ser interpretada, mesmo que seja interpretada errada, mas ela tem que ser interpretada. Você não pode pegar a Bíblia e aplicar do jeito que ela está lá, você tem que analisar o que a história desse texto, seja a Bíblia católica, evangélica, seja qual for a Bíblia, qual for o escrito, tem que ser interpretado. Eu acho assim, né? Desde 2014, pastor, eu acompanho o senhor, meu pastor virtual. Que maravilha, missionária Sandra Araújo. Obrigado, tá? Obrigado, Jesus te abençoe. Vou aí, pastor, lhe conhecer, viu? Seja bem-vinda, mulher de Deus.
Então tem alguém que quer dizer mais alguma coisa, o que aprendeu nesses 4 capítulos do livro de sabedoria? Todo mês lemos vários livros, né? Agora vamos ler o livro de sabedoria, né? Pois é. Então, se você tiver alguma pergunta ou alguma afirmação, né? Os 3 tipos de eunuco. Aí já é outro assunto, né? Mas existem 3 tipos de eunuco. Existem vários tipos de eunuco, né? Eu falei sobre tipos de eunuco. Deixa eu ver aqui sobre os comentários do texto. Né? Hoje, muito bom, pastor. Sonhar com pessoas sem roupa, faleceu há poucos dias. O que significa? Tem que ver os pormenores disso aí. Né? Então, muito obrigado. Que Deus vos abençoe. Veja aí a outra parte, tá? Essa é a parte 1. Ontem também lemos o versículo 1, explicamos o capítulo 1 todinho de sabedoria. Ontem foi a live, né? Agora essa parte agora que vai até o 4. Se Deus quiser, amanhã o 5º, o 6º, o 7º e o 8º. Vamos lendo e interpretando e vendo o que quer dizer para nós. A Bíblia é um professor de 4.000 anos. Pastor, amém? O que significa sonhar? É outra coisa. Pastor, qual a diferença entre livre-arbítrio e evidências para o determinismo? Eita! Qual a diferença entre o livre-arbítrio e a evidência para o determinismo? Declaração de Joilson de Assis. A diferença é que o livre-arbítrio é o livre-arbítrio e o determinismo é o determinismo. Gostou? Eita, que teólogo, meu amigo. Esse teólogo é da baixa da égua e é formado em raiva. Pense, qual a diferença? Mas eu vou falar direito, estou brincando com você, tá? Eu vou falar direitinho isso aí. Tá? É porque as palavras tão profundas, vai lá no âmago. Eu gostei. Pedro Oliveira. Valeu, Pedrão. Peraí, Pedro. Vamos falar sobre o livro para a gente concluir sobre o livro. Aí a gente fica livre. Amei, pastor, o estudo de hoje. Deus abençoe. Rosa Cavalcante. Amém. Obrigado, amém. Gratidão por assistir. Vou assistir o de ontem. Assista, foi no final. A live de ontem. O senhor pode contar meu nome? Cantar meu nome? Posso? Bote o nome completo para eu cantar, né? Então, vamos para a outra parte agora, se Deus quiser, para a próxima parte, capítulo 5, 6, 7 e 8. Em nome de Jesus, amém. E você gostou? Deixa o seu like. Quantos likes eu vou, hein? Deixa eu ver os likes aqui, ó. 174 likes. Então, deixa o seu like aí como um presente abençoado.